Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Kentamura e hoje o assunto é o seguinte: sabe quando você está no seu caminho de autoconhecimento, no seu caminho de crescimento espiritual, de evolução, né? Mas de repente você pensa, né? Poxa, eu estou aqui orando, estou mudando os meus hábitos, mas por que será que as coisas não estão melhorando, não estão mudando, né? Ou talvez você pense, olha, eu venho fazendo meditações e meditações, mas eu não consigo escutar o meu eu superior, a minha centelha divina, né? Ou ainda você vem num caminho onde você percebe que você está se tornando uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, né? Mas basta surgir um problema, né, um problema mais sério, que aí volta a preocupação, volta o medo, volta a ansiedade, volta a impaciência. Então, daí você se pergunta: o que será que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo algo errado? Bom, vamos entender um pouco mais sobre isso agora. Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar trazendo e compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então, para a gente entrar no assunto de hoje, eu vou contar uma história, né? Então, havia um mestre e um discípulo. E o discípulo já estava ali acompanhando o mestre há um tempo, né? E ele tinha ali diversas perguntas na cabeça. Chegou um dia, ele chega para o mestre e diz o seguinte: Mestre, eu venho acompanhando o senhor já há um bom tempo. E eu tenho aprendido, né? Eu tenho aprendido muitas coisas boas com você, mestre. Mas, mesmo assim, tem coisas que parece que simplesmente eu não consigo aprender. O que eu estou fazendo de errado? Né? Tem algo que eu preciso entender para que eu possa aprender as lições? Bom, ele falou isso e eles estavam ao lado de um tonel de água, né? E o mestre, sem mais nem menos, pegou e enfiou a cabeça do discípulo na água, né? E o discípulo ali tentando se desvencilhar, né? Tentando sair para colocar a cabeça para fora da água. Só que o mestre era um homem forte, ele estava segurando ali o discípulo com a cabeça embaixo d'água e de repente ele solta. E quando o discípulo põe a cabeça para fora, ele diz o seguinte: Mestre, o que você está fazendo? Né? Quando ele faz essa pergunta, o mestre coloca a cabeça dele de novo no tonel d'água, né, e fica segurando e ele se debruçando. Novamente, o mestre solta e o discípulo tira a cabeça para fora e fala assim: Mestre, eu não estou entendendo. Quando ele faz essa pergunta, mais uma vez, o mestre coloca a cabeça dele na água, só que dessa vez ele segura por mais tempo, né? E quando ele percebe que o discípulo está ali quase sem ar, né, ele solta o discípulo põe a cabeça para fora da água, né? Toma aquele ar, né, aquele ar assim intenso, né? E fica um tempo em silêncio, porque ele está se recompondo, né? Ficou muito tempo sem ar. Então, enquanto ele estava nesse estado, o mestre chega e pergunta para ele: Na primeira vez que eu coloquei a sua cabeça embaixo da água, o que você pensou? E ele disse: Eu fiquei tentando entender por que o senhor estava fazendo aquilo comigo, né? Se eu tinha feito alguma pergunta errada, se eu tinha falado algum absurdo, eu não estava entendendo. E o mestre falou: Ok, na segunda vez que eu coloquei a sua cabeça embaixo da água, o que você pensou? Ele disse: eu pensei que o senhor estava bravo comigo por algum motivo, né? Que talvez o senhor estava até querendo me matar. E eu estava até querendo realmente me desvencilhar, né? E de alguma forma sair daquela situação, mas eu não conseguia. E na terceira vez que eu deixei você lá por mais tempo, no que é que você pensou? Bom, a única coisa que eu conseguia pensar era que eu precisava respirar. Então o mestre disse o seguinte: quando tudo que você desejar, né, no seu crescimento espiritual, no seu aprendizado de autoconhecimento, quando o que você desejar for tão intenso quanto a sua vontade de respirar, aí você vai conseguir, aí você vai entender. Pois é, né? É muito legal, muito intensa essa história,
curtinha, né? Não sei se é uma história real ou não, se é apenas um conto, mas ele ensina coisas muito legais. E eu quero tirar 2 pontos importantes para a gente falar. A primeira lição que a gente pode tirar é o que eu chamo que muitas vezes as pessoas, né, a gente, né, ser humano, a gente procura por remédios, por soluções imediatas, né? Porque a gente vive num mundo muito imediatista, não é verdade? Se eu quero comer um lanche, por exemplo, basta eu pedir, em 15 minutos esse lanche chega na minha casa, né? Se eu precisar ir para algum determinado local, basta eu usar um aplicativo e em 5 minutos aparece um carro que pode me levar para onde eu quiser. Se eu quiser comprar um produto, basta eu comprar alguma coisa pelo aplicativo e no dia seguinte esse produto chega. Então a gente vive um mundo muito imediatista, a gente quer, né, vai se acostumando, né, a querer as coisas tudo para ontem, na verdade. Mas isso não acontece quando a gente fala de autoconhecimento, né, quando a gente fala de expansão da consciência. Por quê? Porque quanto mais complexas são as coisas, né, maior é o processo, né? E tudo é um processo, lembra? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas questões emocionais, mentais e principalmente espirituais, né, não é do dia para a noite que a solução vem, não é do dia para a noite que a compreensão vem, né? Até mesmo um processo físico também demora, não é verdade? Então, se um processo físico demora, imagina os outros processos que são mais sutis. A vida nos mostra que quanto mais complexa é a coisa, mais tempo leva para que a gente adquira a compreensão, não é verdade? Né? Por exemplo, se a gente vai aprender a fritar um ovo, né, em 2 minutos você aprende a fazer isso. Mas quanto tempo leva para uma pessoa se tornar um chefe de cozinha? Né? Ou, por exemplo, a gente pode olhar algum vídeo na internet e aprender a fazer alguns exercícios para ficar mais em forma. Mas quanto tempo leva para a pessoa se tornar um atleta de alta performance? Né? Uma universidade, uma faculdade, em média, leva 4 anos, né? Mas mesmo assim, quanto tempo leva para que a pessoa se torne um profissional diferenciado no mercado? E olha que nós estamos falando de coisas que são infinitamente menores do que o conhecimento espiritual, do que o autoconhecimento, né? Então é natural que seja mais complexo, que seja mais difícil, né? E a gente precisa compreender isso, porque senão a gente fica colecionando frustrações, né? A gente vai falar, poxa, exatamente a pergunta do começo desse vídeo, né? Eu venho rezando, eu venho orando, eu venho mudando meus hábitos, mas parece que nada muda, parece que as coisas não melhoram, né? Mas na verdade as coisas estão acontecendo, né? Mas ainda não está num nível que a pessoa consegue perceber, num nível que ela consegue ter essa sensibilidade para perceber. E essa sensibilidade para perceber, ela só vai melhorar, ela só vai aumentar, né? Ela só vai desenvolver se a gente colocar em prática e vivenciar, né, esses ensinamentos todos os dias, todo santo dia, né? O físico indiano e espiritualista Amit Goswami, né, ele tem uma frase bem legal que ele fala assim, dubi dubi du, né? Que se a gente for traduzir para o português, seria fazer, ser, fazer e assim por diante, né? E o que ele quer dizer com isso? Né? Quer dizer exatamente isso, que nós precisamos fazer, colocar em prática as coisas que a gente estuda, as coisas que são importantes, né? Que a gente percebe que são importantes para o nosso autoconhecimento, né? E nós precisamos ser aquilo que nós falamos, aquilo que a gente está se propondo a mudar dentro de nós. E a outra lição que a gente pode tirar dessa história é o porquê de muitas vezes a gente aprender somente na dor, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor, certo? Mas às vezes a gente precisa passar por algum desconforto, a gente tem que passar por alguma dificuldade, algum desafio, como eu costumo falar, né? Porque só assim é que a gente vai colocar um verdadeiro empenho, só assim que a gente vai colocar verdadeira intenção, verdadeiro foco, né, para melhorar aquele ponto, aquele lado nas nossas vidas.
Porque afinal de contas, às vezes, a gente só vai querer mudanças nas nossas vidas, né, quando a gente passar por um grande sofrimento. Porque quando nós estamos na zona de conforto, né, a tendência é de querer continuar na zona de conforto. Mas a gente não veio aqui para curtir a Matrix, né? A gente pode até curtir a Matrix, mas desde que a evolução esteja sendo feita. A gente escolheu estar aqui para evoluir, para aprender. Né? Para aprender o quê? Aprender a gente ir a um lugar muito melhor do que esse lugar que nós estamos. Né? Um lugar infinitamente feliz, infinitamente alegre, infinitamente pacífico, amoroso, né? Que é o lugar de onde nós viemos. E os desafios que a vida nos traz são como o mestre colocando a nossa cabeça na água, para ver se a gente consegue focar no que é importante. E da mesma forma que na história, quanto mais a gente focar no problema, né, menos a gente vai conseguir entender o que precisa entender, menos a gente vai focar no que realmente importa. Né? É como o discípulo que, enquanto ele estava com a cabeça embaixo da água, indignado com o mestre, ele não estava aprendendo o que ele tinha que aprender. Né? Ele não estava percebendo o que ele tinha que perceber. E, na verdade, o que acontece? A pessoa só fica na dor, continua apenas no sofrimento. Não serve para nada. É um sofrimento que não serve para nada. É por isso que, por mais difícil que pareça ser o problema ou a situação que você está passando, ou que eu possa estar passando, a gente tem que ser gratos por isso. Né? Porque, na verdade, é apenas mais uma oportunidade para que a gente possa evoluir, para que a gente possa expandir as nossas consciências. Desejar aprender sobre o autoconhecimento e a espiritualidade, tanto quanto o discípulo tinha vontade de respirar, né, significa a gente dar prioridade para isso. Né, a gente colocar um verdadeiro peso, um verdadeiro valor, né, nas mudanças que a gente quer verdadeiramente na nossa vida. Significa que você valoriza a oportunidade de estar onde você está, para aprender o que tem que aprender e ser melhor a partir disso. E é assim que a gente fica pronto, né, para poder passar por um estágio de um aprendizado maior. Então, quando a gente aprender a aprender com cada desafio que a vida nos traz, né, então nós estaremos aí sim, né, como o discípulo na terceira vez que estava com a cabeça embaixo d'água, né, a valorizar o que realmente importa. E você, deseja mudar realmente a sua vida? Resolver todos os conflitos, tanto quanto a vontade de respirar? Depois comenta aqui sobre as suas reflexões, ok? Mas o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa atingir mais pessoas e continuar compartilhando conhecimento com você e com os outros também. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família. Por hoje é só. Que todos nós possamos juntos continuar firmes e fortes nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.